Oi, pessoal, esperando o pessoal chegar. Venham chegando, que temos o nosso encontro semanal sobre o Poetry Slam em Portugal. Eu vou fazer de óculos, vocês não veem meu olho, né? A gente tem essa opção de eu fazer de óculos ou de eu fazer olhando tudo assim. Acho que eu vou ficar olhando tudo assim por um tempo, depois eu coloco o óculos por caso, que dá muito reflexo, né? Vamos lá, temos nosso encontro semanal para conversar sobre o Poetry Slam em Portugal. Hoje vamos entrevistar a queridíssima Ana Lúcia Pé Curto. Esperando a nossa convidada entrar, vou pôr o fone para ficar mais gostosinho de vocês me ouvirem. Chegou a nossa convidada. Então vamos lá. Ó, só porque eu falei que eu não ia pôr o óculos para não dar muito reflexo, não adianta, porque eu vou ler a bio dela. Se eu ler sem óculos, não vai dar, gente. Cheguei na cidade já tá acontecendo. Hoje nós vamos conversar com a Ana Lúcia Pé Curto, que nasceu em 20 de dezembro de 1986. Ela licenciou na Universidade de Lisboa, no curso de Design de Comunicação, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Ela viveu em Almada até os 26 anos, momento em que escolheu o Seixal como berço da sua maturidade. Desde cedo, as linhas de escrita foram cordas de ringue para o treino de seu pensamento criativo. Em 2012, a fotografia e a educação convergiram no foco do seu espectro poético. Ana deu aulas de várias disciplinas artísticas na Fundação Escola Profissional de Setúbal e, seguidamente, abraçou uma aventura na área de fotografia turística, que a levou à Playa del Carmen, no México. Ela vai contar todas essas histórias pra gente. Depois ela voltou aqui para Portugal. E em 2018 ela esteve envolvida no Poetry Slam Amora. E em 2019 ela participou como slammer, dessa vez no Poetry Slam Sintra, tornando-se finalista e representando Sintra no Portugal Slam do ano passado. Foi onde nos conhecemos, inclusive. Essa série de entrevistas sobre o Poetry Slam em Portugal tem acontecido todas as terças-feiras aqui no Instagram do Todo Mundo Slam. Eu vou convidar a Ana para entrar aqui com a gente. Semana que vem tem, toda terça-feira às 7 da noite aqui de Portugal. Ana, vou te ligar aqui. Vou te ligar e eu já tiro o áudio. Qualquer coisa, se vocês fizerem comentário, eu vou ficar lendo assim. Tô ceguinha, hoje em especial. Oiê! Oi? Eu falei do óculos, mas vai ser, gente. Última vez que eu tiro e ponho, eu juro. Parece que eu tô conversando com meu sobrinho, que eu fico tirando e pondo. Eu vou ficar com óculos, senão eu não leio as perguntas. Vai ter que ser isso Ok, mesmo. ok. E como você tá? Está tudo bem, está tudo bem. Tudo bem? Os nervos normais de uma situação destas, mas pronto. Mas faz parte, né? Exato. E me conta, porque a Rita, na semana passada, já apareceu com uma taça de vinho, falando: Olha, eu tive que me preparar. É isso, me conta Não, qual foi a sua preparação. só com água mesmo. Que é melhor para não correr o risco também, né? Porque o vinho pode ser Exato. perigoso. Yeah. É. Não, eu brinco com isso, mas antes eu nunca me apresentava com bebida alcoólica. Eu tinha muito medo de beber e falar mal o poema, de falar alguma besteira. Mas teve um Exatamente. dia que eu fui num sarau, que até depois virou a Gendinha Poética, um sarau que envolvia bebida. E eu fui a única que não bebi. E eu senti que todo mundo se divertiu muito mais que eu, sabe? Exato, É, exato. Estamos é muito demasiado sóbrios. triste. Exato. Aí agora não, agora eu já liberei. Hoje não, mas normalmente já liberei. Muito bem, muito bem. Muito obrigada por topar vir para essa conversa. Fico muito feliz. Olha, obrigada eu, a sério. Acho que o que estás a fazer realmente, pronto, as outras pessoas já disseram e é mesmo. É muito interessante alguém que está um bocadinho virado para fora
e quer criar este tal puzzle, como diz a Raquel, acho giro essa ideia. Pronto, porque acho que às vezes não é o suficiente estarmos pontualmente uns com os outros num evento que puxa tanto de nós e, e assim estamos aqui a criar um conhecimento mais profundo de cada membro, não é? De cada elemento. Sim. Muito giro. Sim, e poder poder discutir questões que estão também muito profundas, né? Que a gente acaba, pela correria do fazer, não parando para discutir o fazer. E é muito importante discutir o próprio Poetry Slam, né? Exato. Sim, sim, sim. Então esse é o momento da gente fazer isso também. É bom ter cada visão, assim, de participantes do Poetry Slam. Muito bom. Vamos começar? Vamos. Eu queria saber, na primeira pergunta, eu li um pouquinho da sua bio, né? A gente vai conversar mais sobre ela, sobre cada parte. Mas eu queria que você se apresentasse por você mesma, assim. Quem é Ana Lúcia Pé Curto? Ok. Portanto, eu sou alguém que nasceu em Almada, mais especificamente Cova da Piedade. Pode-se dizer que essa parte da vida me marcou, como é normal, a minha perspectiva da minha posição, do que é que eu poderia estar aqui a fazer, e também me criou vários medos a nível também de comunicação, e eu penso que a escrita foi, sem dúvida, uma forma de eu conseguir ser o que eu queria ser, ou o que eu era, ou o que eu sentia, sem julgamentos. Posso dizer que a infância e também ali a adolescência foi muito marcante, não havia propriamente o espaço de diálogo que talvez eu gostaria ou que eu precisava, não sei. E o que é que eu posso dizer mais? Depois formei-me em design de comunicação, achava que tinha mais jeito ali para as artes e fui por aí. Pelo menos sentia-me mais livre nas artes. O que é que eu posso dizer mais? Depois entrei na área de fotografia, também trabalhei em design, mas senti que não era bem para ali. E mais, fotografia, depois da fotografia foi quando surgiu o projeto, foi quando surgiu o convite para ir dar aulas na FEP7. Essa experiência também foi uma experiência muito interessante, porque foi uma espécie de retorno ao início de vida, porque fui dar aulas a jovens, e foi muito transformador, e foi a partir daí que eu comecei a fazer explicações, a dar estudo acompanhado, e acho que foi isso que me fez um clique gigante para perceber o que realmente estava aqui a fazer. Isto já com 23 anos, já era mãe. Portanto, acho que pari uma criança antes de saber bem onde é que eu estava neste mundo. E acho que é isso, a educação de alguma forma fez-me descobrir que é possível nós sermos o que nós precisamos de ser, com respeito pelo outro, com respeito por nós, e também me fez escrever de forma muito mais assertiva, comandos mais rápidos. Ainda assim acho que escrevo com palavras gigantes, acho que estou sempre a utilizar vocábulos sempre de 5 sílabas, sempre assim um exagero. Pronto, não sei, acho que depois tem a ver com a nossa base, né? Há aí uma parte que vem da família, o meu pai, aquilo para falar às vezes muito complexo, e isso vem, não é? Isso depois inconscientemente fica. Então é engraçado, porque realmente a educação trouxe-me o caminho de retorno, e acho que o caminho de fazer as pazes com aquilo que eu não tinha conseguido ainda dizer, ok, eu posso ser isto, eu posso assumir as minhas falhas, porque eu comecei a perceber que eu queria dizer isso aos miúdos. Olhem, vocês podem ser o que... Vocês podem assumir e não vai haver aqui dentro o tu não sabes. Pronto, o tu não sabes, o já devias saber, já devias ter estudado, não significa que não haja falhas, não é? Mas acho que
pelo menos o saber que esse tipo de vocabulário ou esse tipo de discurso está tão impregnado já é alguma coisa. Sim. E depois o poetry, vamos ao poetry. Em 2018 eu vim do México, estive a trabalhar dentro da área da fotografia, foi também... Vamos só nortear para quem está assistindo. Então, quem é você, seu universo, né? Eu quero só ressaltar essa frase que é muito bonita. Educação trouxe o caminho de fazer as pazes com quem fui. Que lindo, né? Que lindo a gente pensar nisso. Mas aí, entrando para o Poetry Slam, eu queria saber quando foi que você conheceu o Poetry Slam? Como foi esse processo? Então, foi em 2013. Tinha acabado de chegar do México e a Daphne, que é uma amiga muito querida... Você foi para o México pela fotografia? Para trabalhar com fotografia. Pronto. Exatamente. E depois, quando cheguei, vinha assim muito cheia de coisas para dizer e ela, pá, muito querida, disse-me, olha, vai acontecer este evento no sítio onde ela trabalhava na altura, o Espaço da Cerca, e eu disse, olha, por que não? Também não custa tentar, isto também é por brincadeira, é uma partilha. E então, quando eu fui, portanto, a primeira vez que eu ouvi falar do Poetry Slam foi para participar no evento Poetry Slam Sul, com a Raquel e a Li. Olha só como tá tudo costurado, minha gente. Vocês acham que eu faço essa ordem ao acaso? Não é ao acaso, tem muita costura aqui. É verdade. São mulheres, né? Neste bocadinho, 3 mulheres, bah! Por enquanto. Na próxima semana a gente começa numa leva de homens também. Entra o Alex Cortez no próximo, do Music Box, que também, pensando no roteiro das entrevistas, foi muito citado, né? Porque tanto a Raquel como a Ali disseram que começaram lá. Depois dele, se eu não me engano, temos Nuno Piteira. Depois dele, se eu não me engano... Não, depois dele temos Vitor, vamos lá pro Porto. Aí temos Nuno Piteira, aí temos Miki. Eu não sei a ordem de cor, eu tô com medo de ter falado besteira. Eu sei que semana que vem com certeza o Alex. E a gente vai passar por uma leva de homens, pra não dizer, né? Eu tenho até amigos que são homens, não tenho nenhum problema com eles. Não, equilíbrio. É brincadeira, gente. Antes que não entendam minha piada, é uma brincadeira. Mas enfim. Muito bem. Pronto, agora... A ver se... Onde é que queres começar agora? Eu queria que você contasse primeiro do seu primeiro Poetry Slam. Você estava falando que foi já no Slam Sul, né? Exatamente. Que você participou como poeta. Como poeta. E depois a parte engraçada é que eu disse que era a Ana de cor. Só que eu não ia com nada decorado. Porque eu achava, decor, decoração, não faz mal. Pronto. E a cena de escrever o... Porque eu lembro-me da Raquel me dizer, leva aquilo que estás a sentir agora, não é? Portanto, a gente vai escrevendo, mas o mais atual, se calhar é o que fará mais sentido, não é? E então, lá está, olha, estava tão fresco que nem estava decorado, pronto. E foi muito giro, foi mesmo muito giro. Também foi o Chulage, nesse dia, para o Open Mic. Open Mic não, foi como convidado, desculpa, como convidado. E... O que é que eu posso dizer desse dia? Fiquei em segundo lugar, mas eu pensei, olha, está bem, muito bem. Não havia... aquela coisa que tu sentes, é mesmo brincadeira, é só porque queres mandar fora, queres mandar aquilo para alguém, e será que isto alguém vai perceber? Pronto. Claro. Yeah. Mas acho que é isso. Ao início... Houve ainda muita ingenuidade e tudo, mas é isso que faz parte, não é? O Poetry Slam deve ser exatamente um sítio onde as pessoas se sentem acolhidas com a sua verdade, a verdade que vem lá do quartinho, essa intimidade, eu acho que é uma das características que mais me apaixona no Poetry Slam. Sem muita formalidade, sem muita preocupação com... claro que com respeito e atenção, as regras do Poetry Slam são suficientes para se perceber isso, mas não há aquela coisa muito polida e isso é que torna o Poetry Slam tão especial. Mas depois é a questão da miscelânea de estilos, também achava muito giro a ver pessoal do rap e pessoal mais para
pronto, aquela musicalidade, também mais para o lado do teatro, pronto, mas já se sabe que Almada pesa ali o rap, não é? Sim. E mais, porque E aí, em 2018, você entrou para a organização do Poetry Slam Amora. O que é o Poetry sim. Slam Amora? Me conta mais sobre ele. Portanto, o Poetry Slam Amora ainda só aconteceu esse ano. Foram 3 pessoas, aliás, eu posso dizer assim, foram 4 pessoas que fizeram acontecer. Foi o Bruno Santos, que na altura tinha um espaço que era o BEM Spot Studio e estava sempre ali a espicaçar-me. Quando é que vais fazer? Quando é que vais fazer o Poetry Slam Amora? Bora lá aproveitar o espaço. Bora. Isso tudo em Seixal? Não, isto Amora, Poetry Slam Amora. Ah, não, mas em qual localização fica? Chama Amora mesmo a localização, não? É mesmo Amora, sim. Ah, Amora, Tem ok. um rio Judeu a separar o Seixal da Amora, portanto era mesmo Amora. E era ao lado do sítio onde eu trabalhava, portanto o Vértice do Saber, um centro de estudos, e então eu, mais a Beatriz Silva e o Gonçalo Egito, organizámos o Poetry Slam e foi uma experiência também, lá está, mais uma vez, é um twist, não é? Um sair de uma posição para ver uma completamente diferente, de encorajar as pessoas, de sentir ali um fervilhar, só de ver as pessoas em palco, não sei, olha, realmente sinto-me muito grata com essa experiência. Eu sempre falo isso e as pessoas não acreditam. Eu estou muito feliz que você falou, mas dá algo de uma espécie de um orgulho, dá pra gente chamar de orgulho. Quando a gente está apresentando um Poetry Slam e alguém vai falar, não dá? Eu fico assim, se alguém, até o Gilson, normalmente o Gilson vem, já ele vai aparecer, o Gilson Barreto. O primeiro Poetry Slam que ele foi na vida foi o Todo Mundo Slam. Ele foi muito tímido, assim, falou, como que funciona? Eu posso falar meus poemas? E o Todo Mundo Slam, a inscrição é na hora, eu não faço inscrição antes. Então é na sorte ali. E aí ele, eu posso falar? Como funciona? Aí eu expliquei, eu percebi que ele ficou inseguro, eu expliquei umas 2 vezes para ele. Hoje em dia, ele vai em todos os Poetry Slams. Ele fala em tudo que é tertúlia que aparece, tudo que é sarau. E toda vez que eu vejo ele falando poesia em algum lugar, eu fico, ai, Gilson, eu tô tão orgulhosa de você. Não tem como. Quando a gente apresenta um evento assim, a gente acaba ficando muito... A gente tem vontade de apadrinhar todos os poetas que aparecem, assim, porque é uma relação de orgulho mesmo, de ver o poeta ali no palco, falando. Dá um orgulho muito grande, não dá, Ana? Eu tenho um, pelo menos. É mesmo. Eu ainda há bocado ia dizer em relação ao Poetry Slam Sul que sentia que ali e a Raquel, apesar de... a gente não tem que estar sempre a expressar isto e não queremos ser chatos com as pessoas, mas o que eu sinto em relação a elas foi que foram um bocadinho as mães disto tudo. Quer dizer, eu comecei a escrever com um bocadinho menos de vergonha quando conheci certas pessoas ali na área da poesia e da música. E depois foi ali foi o grande momento, pronto, porque realmente deram apoio, deram backup. No fim, haver alguém que no fim diz está lá. Opa, pronto, e realmente esse sentimento de querer acolher a pessoa que vem com aquela cena preciosa, foi a cena dela. Eu acho que é isto, acima de tudo, é uma cena preciosa, é a vida da pessoa que está ali. Pronto, de forma subtil, de forma metafórica, mas estamos ali a ouvir uma intimidade. E haver muito respeito por isso. Não gosto nada, por exemplo, porque nós fizemos o Poetry com adultos, portanto, fizemos o Amora, que foram 3 edições. Tenho muita pena que não tenhamos feito mais. Também tenho que confessar que portanto, à medida que nós íamos fazendo, íamos tendo cada vez menos público, aí, não sei, há aqui vários fatores. Estamos num local mais descentrado, se calhar também não havia suficiente divulgação, mas de qualquer forma, e pronto, essa parte realmente parece que nos dá ali um certo entrave, mas a vontade é muita de continuar. Depois tivemos a sorte
de trabalhar com as escolas do Seixal. Portanto, antes da gente entrar nas escolas, vou te interromper um minutinho, que eu queria falar sobre esse assunto de serem poucas edições por causa do público. Isso é muito caro pra gente aqui, né? Porque eu vejo isso, tanto a Ali falou bastante também, e as pessoas que eu converso falam muito sobre isso, sobre a dificuldade de perpetuar um evento artístico ligado ao Poetry Slam, exatamente para essa questão do público. Porque tem uma certa resistência que a gente sente de entender o Poetry Slam como um evento de poesia também, né? E eu acho isso emblemático. Eu quis falar sobre o Poetry Slam Amora entrando quase como uma metonímia, assim, de um, mas que representa muitos. Porque mesmo se a gente pensar no próprio do Music Box, né, no primeiro slam que aconteceu aqui em Portugal, ele logo se tornou uma tertúlia, que dura até hoje, que é o Poeta do Povo. Então, logo ele saiu do formato Poetry Slam para entrar no mais fielmente ao formato Spoken Word, mas sem a nota. E eu fico nessa de pesquisar a história do Poetry Slam aqui, muito intrigada por esse nó. Esse nó que é o público, né? Fazer o público compreender e compreender e aprovar, né? Porque não é só compreender, também se interessar por isso, mas nessa lógica de dar nota à poesia. Todos nós sabemos que dar nota à poesia é uma idiotice, ninguém acha que realmente isso faz do poema melhor ou pior do que o outro, né? É parvo. O próprio Mark Smith, que é o criador do Poetry Slam lá em Chicago, ele fala isso, que ele quando criou sabia que não era uma ideia certa, justa, real, porque não faz sentido dar nota para poema, né? É a mesma coisa de professor de português querer dar nota para redação, não faz tanto sentido esses critérios, ainda mais envolvendo performance, enfim. Mas que é uma forma de fazer as pessoas escutarem. E aí quero te devolver, estou fazendo uma digressão, mas quero te devolver a pergunta. Porque eu fico pensando se não tem a ver justamente com Portugal ser um país que tem tanto espaço para a poesia, que louva tanto seus poetas e que gosta tanto da poesia. E se por isso, porque lá na base do Poetry Slam, né, quando o Mark Smith criou, ele criou para que as pessoas prestassem atenção na noite de poesia que ele falava. E ninguém prestava atenção, então ele falou, vou criar um jogo, porque as pessoas vão prestar atenção. Eu fico me perguntando se não seria justamente o fato de, em Portugal, as pessoas já terem o costume de prestar atenção em poesia, o que faria com que o modelo do Poetry Slam para vingar tenha que ser mais do que a leitura da poesia. Você entende o meu raciocínio? Assim? Sim, sim. Olha que eu tenho uma visão um bocadinho crítica. Por favor, é para isso que estamos aqui. Desculpa lá, é que nós temos poetas que realmente foram valorizados, mas muitos foram em morte. Sim. É o poeta vivo que não interessa. Persona não grata. A sociedade não está muito aberta a valorizar o artista e não é preciso ser o artista. Acho que nós não... Portugal, eu não estou a falar... Como é que eu ia te dizer? Há pessoas fantásticas, mas temos que reconhecer que há uma teia, não é? Um padrão em que a arte acaba por estar sempre ali em... Deixa lá o Reino Unido valorizar, deixa lá Paris valorizar, Nova Iorque valorizar. E falta um bocadinho esse posicionamento. Falta um bocadinho essa coragem, essa vontade de dizer ao outro, fizeste uma coisa bem feita. Pronto. E eu vejo essa atitude de buscar demasiada falha, refletida, nesta não aprovação e também neste não interesse, ou este desinteresse, em relação ao Poetry Slam, como em relação a tantas outras coisas que é a atividade cultural. Estou até anotando, porque acho bastante emblemático isso mesmo. É bastante esclarecedor esse ponto de vista, porque sim, tem muito a ver com uma vontade grande de desvalorizar o artista vivo como esse risco, né? E no fundo é um medo do risco, é o medo daquele que vai te tirar do eixo. E se você coloca o poeta, que ainda por cima sabe defender o próprio poema, você tem um risco duplo, né? Porque não é só a palavra escrita, mas também a faca da palavra falada, que a gente sabe
que uma boa palavra falada pode cortar muita gente, né? Pode ser muito afrontosa. Sim, E aí, sim. e é o risco da metáfora ainda por cima, né? Porque um bom discurso, ele já é muito afiado. Agora, um bom discurso poético, ele é perigosíssimo. Ele bota fogo em lugares mesmo. Exato, corrosivo, corrosivo. É, exato, Ah, muito, pá, muito. desculpa se isto não vai ser dentro do que estávamos. Pá, mas eu acho. Eu não sei se já ouviste falar, há uma figura que eu pá, realmente tenho uma consideração gigante por ela, é a Rita Bonucci. Não, não Estás a ver conheço. quem é? Não, não, Pronto. não conheço. Portanto, eu não sei o nome de nascença, é Alexandre, pá, agora não te consigo dizer o nome dele, mas pronto, basicamente uma drag. Ah, conheço, Que claro que eu conheço. YouTuber, claro, claro, claro. ela Mas tem, explica ela para todo tem ali mundo. uns discursos relacionados com a poesia, que até foi há pouco tempo que ela lançou isso. Pá, limpinho, limpinho. É uma fotografia, é um instantâneo. A poesia é isso. Sim. E esse poder de Ela falou até do analisar a próprio Poetry realidade. Slam, né? Desculpa te interromper. Não sei se ela falou do Poetry Slam, é possível. Falou, Pronto, ela falou. depois falou, pronto, Falou, nesse ok. mesmo vídeo, sim, que é excelente esse Exatamente. vídeo. Lá está, eu É, não queria estar, não tinha a certeza, mas pronto, é um vídeo só a falar sobre poesia e esse poder que a poesia tem e de como é sim, importante manter essa veia poética nas pessoas, porque se a barbárie for muita, não é? Se a desumanização for muita, também se corre o risco de acabar com a tal poesia, não é? Que também nós claro. precisamos de inspiração para conseguir escrever. E, Sim. e porquê é que eu falei nisto? Não, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando, super. E Ai, é muito ai, ai. importante. Eu Mas, vejo um movimento bem engraçado no Poetry Slam Mundial, bem engraçado, bem curioso, na verdade, que cada país se apropriou do Poetry Slam de uma forma, né? E tem países que o poeta, a poeta é convidada para falar em jornais, de repente, eu sei que em Israel isso aconteceu, por exemplo, para comentar notícias com poesia. Acontece um fenômeno no Brasil que eu acho muito curioso, também muito emblemático da cultura brasileira, que são marcas, empresas, grandes empresas, convidarem os poetas para fazer textos sobre a sua marca. Então o poeta vira uma parte do departamento de marketing, né? Você contrata um poeta para falar, porque o Poetry Slam no Brasil é muito, muito famoso. E foi muito engraçado. A primeira vez que eu recebi um convite assim, eu fiquei chocada, porque nunca minha poesia vai ser pró-capitalismo. Nunca minha poesia vai estar nesse lugar de fazer propaganda. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, talvez por ser debochada demais para isso, sabe? Seria ótimo poder fazer umas poesias e ganhar meu dinheiro suficiente. Mas eu sou muito debochada para isso. Eu sou muito anticapitalista para poder fazer uma apologia assim. Só que é a forma como o Poetry Slam foi engolido no Brasil. E cada país é engolido de uma forma, né? Eu acho que cada cultura ressignifica a força revolucionária de alguma forma, porque o sistema é muito sábio, ele sabe engolir qualquer forma revolucionária. E por que eu tô falando isso? Porque eu sinto que o Poetry Slam aqui em Portugal, ele ainda tá num movimento de se descobrir. Eu não sei como que vai ser esse processo, né? Da palavra falada como arma aqui. Eu acho que ela ainda não aconteceu, para ser honesta. Eu acho que está num processo de devir, assim, ainda tá crescendo para acontecer. uhum. Também me perdi porque eu comecei a falar isso, mas estava dentro da nossa conversa. Mas é engraçado o que tu disseste agora do poeta que pode ser, portanto, é contratado para falar de uma notícia. Eu estava a ver a coisa como crítica, ou seja, termos a liberdade, não é, de escrever uma crónica ou um poema de forma crítica, de forma íntegra, não é? Sim. Mas pronto, ok. Lá Não, mas eu está, entendo o seu raciocínio. Era um pouco como eu queria ir mesmo do raciocínio, eu me perdi. Eu acho que tem uma coisa de. Era isso que eu queria dizer. Muito bom, Ana, muito obrigada. Que é entender a opinião do poeta, a opinião da poeta, como uma opinião a ser levada em consideração. Uhum. Porque a poesia, ela é uma forma de conhecimento, né? O próprio Freud tem uma frase que ele fala: em todo lugar que eu fui, um poeta já tinha chegado antes. Eu acho que tem muito esse lugar, né? A poesia, ela abre caminhos. Então, se a gente, enquanto sociedade, pensasse mais em consultar os poetas sobre as nossas questões, talvez a gente avançasse mais gostoso, né? Não, eu ia falar mais rápido, mas talvez não tenha a ver com rápido, mas com prazer mesmo, né? Com sabedoria. Verdade, verdade.
Lá está, é engraçado, o Luís de Camões, uma pessoa tem que dar estas coisas, né? Estamos em estudo acompanhado com meninos de sétimos, oitavos, nonos, e eu vejo coisas na obra, portanto, dos Lusíadas, em que vejo ali uma vanglorização, que sou sincera, revolve-me as entranhas, quando se começam ali a falar de valentias sobre assuntos coloniais, pronto, corta. Apesar de, lá está, eu tenho que os ler, não é? Eu tenho que estudar e se eles não perceberem, ainda tenho que reforçar as coisas. De qualquer forma, tenho pena, peço desculpa, mas tenho que dar a minha visão crítica. Seja a falar de português, seja a falar de história ou geografia, que sinceramente os programas, uma vergonha. Há assuntos que são falados não de forma histórica, não de forma informativa, e sim de forma propagandística. A gente já sabe disso, acho que toda a gente sabe, mas pronto, lidar com isso todos os dias realmente cria uma certa revolta. Em relação ao Luís de Camões, aos Lusíadas, ele tem partes assim como depois também tem partes em que afia a faca, como estavas a falar. E é engraçado, quer dizer, o mesmo artista, na mesma obra, mostra essas visões, ainda bem. Há ali aquela contradição e ainda bem que existe e está subjacente a todos nós, essa contradição. É pena é que ainda hoje aconteça essa transmissão de mensagem sem haver a devida interpretação dos factos. Pronto. Isso é que me custa muito, porque ainda se está a engolir acriticamente esses assuntos. E mais do que nós engolirmos é fazer os outros engolir, que são miúdos que estão em construção de personalidade e que, se nós defendemos e somos de alguma forma referências para eles, seja o professor, seja o orientador, seja os pais, se nós estamos a dar essa comida para o cérebro deles, como quem diz, isto é bom, isto está saudável, eles vão achar, de forma natural, que isto é que é o correto, não é? Isto é que é ser valente. E então desculpa lá. Maravilhoso, é exatamente isso, exatamente isso. É entender as contradições históricas, mas de fato olhar para elas, né? Não adianta. Claro que o Camões é uma figura contraditória, como todas as figuras são contraditórias, como nós somos contraditórios e somos filhos dos nossos tempos e, enfim, temos nossas limitações históricas. O grande erro é reproduzir isso como se fosse uma grande verdade, né? E reproduzir violências coloniais como se fossem reais. Falando sobre miúdos, me conta do Poetry Zone nas escolas. Exato. Então, essa experiência foi muito bonita. Eu até aí tinha tido a experiência de alguma forma, ter que estar diariamente a estimular ao estudo, não é? Portanto, à obrigação. E pela primeira vez tive a experiência de estar do lado deles. O conseguirmos fazer, desculpa, o conseguirmos criar uma dinâmica que os apaixona, que os leva a escrever em meia hora, estão a escrever, em mais meia hora estão a dizer texto, ali à frente dos colegas. Sabendo o que eu já, portanto, tendo o background que eu já tinha, lidando com alguns jovens, pronto. Para mim realmente foi uma magia. O Poetry Slam foi uma magia com os meninos. Para não falar de que vês ali situações, fim de aula, em que os professores nos vêm dizer, lá está, nós vamos do zero, não é? Totalmente frescos. E no fim da aula, haver comentários dos professores, como este menino tem um síndrome de autismo, este menino nunca fala, este menino está sempre isolado, este menino... Percebes? E são esses que vão ali falar. Não sei, olha, arrepia-me um bocado, sinceramente. Isto... Porque nós precisamos de criar mais espaços em que seja possível falar à vontade sobre os nossos mundos interiores. E esse espaço não está viabilizado nas escolas. Não está. E tenho muita pena em dizer, mas há uma plataforma de gente que administra tudo isto, não é? E que, tal como eu, que estou num estudo acompanhado e também já estive numa escola, de alguma forma nós, adultos, podemos inspirá-los diariamente. É no pormenor.
É quando um colega chega de ténis amarelos e o outro goza. E faltava isso nas escolas. Faltava isso nas escolas. Alguém tem a capacidade de perder ali uns minutinhos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que são poucos os docentes. Epá, não é fácil. Mas se eu me vou deter no não é fácil, eu tenho 20 ou 16 meninos numa sala. Se não é fácil eu parar um bocado e fazer ali uma espécie de reequilíbrio, não é? De algumas situações, de algumas necessidades, que às vezes eles têm muitas vergonhas, e eu percebo que há ali uma necessidade qualquer, há algum problema que a pessoa não está disponível para falar. Eu tenho que criar essas condições para a criança ou para o jovem se sentir à vontade para falar sobre ele. E não tem que estar ali meia hora, porque nem há tempo para isso. Mas é possível dizer, perguntar, fazer uma pergunta, mandar uma frase, mas uma frase que puxe para cima, não é dizer é sempre o mesmo. Ou então fingir que não se vê. Isso então, E nas escolas realmente eu senti que portanto, a Beatriz Silva, o Gonçalo Egito e o Evaristo foi o finalista do Poetry Slam Amora, que eu depois convidei para vir comigo fazer algumas sessões e foi muito bom. Lá está, aquela honra, quer dizer, a pessoa que escreve, não é? Que de alguma forma vai estar ali também. Eu acho que é tão importante haver esta estrada esta via de dois sentidos. Não somos só isto, não somos só uma coisa, não é? E pronto, e então realmente foi muito bom e por mim poderia continuar a ser, não me importava nada de continuar a fazer isso todos os anos da minha vida. E como que foi concretamente? Foi na escola que você trabalha? Vocês entraram com um projeto? Foi no próprio Seixal? Conta historicamente como que aconteceu. Então, colocámos o projeto à Câmara do Seixal e a Sandra Bernardino deu-nos a mãozinha. Bom, pronto, precisa de alguém para dar a mão mesmo, né? Pois, lá está, sim, estás a ver? Mais estas, mas pronto, é assim, eu não conhecia sequer a pessoa, por acaso sim. Foi assim, foi o Cláudio, uma pessoa muito amiga, que é da área do teatro e da música e da dança, pronto, que já tinha o seu background também de projetos, não é? Com escolas, e eu pedi-lhe, olha, sabes de algum contacto? Com quem é que eu devo falar? O que eu digo de dar a mão é no sentido de Poetry Slam ainda ser algo muito novo aqui, não é algo que é super difundido, a ponto, se você falar, eu tenho um projeto de música que eu quero levar para sua escola, a pessoa já sabe rápido o que é música, e claro, ok, se eu falo, eu tenho um projeto de cinema, já entendi, mas se eu falo, eu tenho um projeto de Poetry Slam, eu tenho um projeto de poesia falada, ainda é algo que as pessoas não têm tanto conhecimento, pessoas que não estão ligadas ao movimento, né? Não tem tanto conhecimento para falar, claro, eu vou. Por isso que eu digo dar a mão, porque é algo que a pessoa precisa abraçar o projeto, né? Você não entra na escola sem alguém que abraça esse projeto, assim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas pronto, desculpa. Então, basicamente, nós podemos estar no mês de novembro, que é a Estação do Livro, é uma iniciativa em que a Câmara patrocina atividades culturais, acima de tudo culturais, na biblioteca de cada escola do Seixal e pronto, e nós integramos essa bolsa, não é, de recursos e tivemos em cada escola, fomos a cada dia fomos a uma escola, 13 escolas, se não estou em erro, e foi muito interessante. Foi muito interessante. E aí vocês fizeram exercícios com as crianças para que as crianças escrevessem. A competição foi entre as crianças. Exatamente. Portanto, workshop de escrita criativa, workshop de voz e representação e, no fim, a partilha, quem quisesse, fazer então, lá está uma demo, não é? Porque não é uma coisa muito demorada, nós só tínhamos 1h30. Havia casos em que com sorte nos davam mais meia hora, mas é ali tudo muito cronometrado e pronto, e fez-se a competição, mas atenção, lá está, eu tenho aqui
eu poderia dizer um amor-ódio com esta palavra, mas eu acho que é mais ódio. Todos temos, todos temos. Eu falei competição e me arrependi de ter falado competição. É uma péssima palavra, né? É. Porque realmente, ok, é uma competição, vai haver alguém que vai ficar finalista, mas se fosse por isso, eu sei que nunca estaria num movimento competitivo, num movimento que realmente acirrasse as pessoas e criasse ambiente de isto é melhor, o meu é melhor. Epá, não. Sim. Sim, eu entendo. É engraçado isso. Acho que depois de fazer sobre a história do Poetry Slam, eu acho que eu vou entrar em duas grandes questões que eu queria muito falar com as pessoas. Primeiro, a diferença entre poesia falada e poesia escrita, porque é todo um mundo para a gente entrar, né? Eu tenho 3 livros publicados, vou lançar o 4º agora. Mas o que eu escrevo no papel, dificilmente é o que eu falo. Pouquíssimos dos meus poemas de slam estão escritos e vice-versa, porque eu entendo que são duas artes diferentes. Mas tenho amigas que seriam totalmente contra essa minha fala. Então é todo um campo para a gente discutir. E o outro campo é o da competição dentro do Poetry Slam, porque há quem ame e há quem odeie essa palavra, né? Exatamente. Aliás, posso... Por favor. Não, por favor. Posso dizer que no Poetry Slam Amora tive desistências por haver competição. Pronto, lá está, eu tinha que explicar como é que eram os parâmetros, não é? Como é que funcionava e por isso não tive algumas pessoas. Pronto, mas faz parte e também, lá está, assim como pode haver o Poetry Slam, podem haver outros eventos que não tenham essa parte. Quem sabe a gente ainda consiga criar um outro jogo, não é? Lá está essa dinâmica que cria necessidade de escuta, acima de tudo é isso. Até que ponto é que não se faz aí uma coisa que não tenha a competição? Não sei, olha, é uma questão de ir pensando. Mas a palavra jogo, ela já soa muito mais bonita, né? Pensar que é um jogo, não uma competição. Sem dúvida. Não é? É isso mesmo. Eu dizia sempre, meninos, lá está, porque tivemos muito mais experiências com o Poetry Slam Escolas do que com o Poetry Slam Amora. Eu fazia questão, nessa parte eu nem sequer queria dar espaço a que eles pensassem que era mesmo uma competição e eu fazia questão de dizer logo, olha, acima de tudo isto é uma partilha. O resto é uma brincadeira. O estarmos aqui com cartõezinhos a dizer as avaliações, isto é uma brincadeira. E também acho que é importante dizer que essas avaliações, essas votações, poderão ter o seu grau de importância quando estamos a tentar perceber o que é que os outros acham dos nossos textos. Porque nós também, escrevendo, fechados em casa, sem oralizar o texto, nós precisamos de um eco, precisamos de sentir o que é que vem de lá. Portanto, essas votações, se nós virmos a coisa como ok, esta mensagem talvez tenha chegado a mais pessoas, porque se tiveres uma votação melhor, né, é porque aquilo chegou, é porque foi mais consistente, não é? Mais assertivo. Sim. Se formos por aí, pronto. Sim, exatamente. Eu sempre falo nas divulgações do Todo Mundo Slam que o Todo Mundo Slam e o Poetry Slam é um ambiente político e poético. E aí eu já vi pessoas brigarem comigo porque eu uso a palavra político aqui. Mas quando eu falo político, eu quero dizer que toda relação, né, toda troca, ela é política. As trocas, as conversas, principalmente as públicas, elas são políticas. E eu sempre penso nesse exemplo, que para mim é muito emblemático, de um poeta, que é uma história clássica do Todo Mundo Slam, que é um poeta que ele já tinha feito esse poema outras vezes, em ambientes majoritariamente masculinos, e ele tinha sido muito bem recebido com um poema dele. E ele fez no Todo Mundo Slam, que é um público mais misto, né? E também tem muitos migrantes, tem pessoas com outras bases de pensamento. E ele fez esse poema e ele recebeu notas baixíssimas. Baixíssimas. Muito baixas mesmo, assim. Que não são comuns pro Todo Mundo Slam. As pessoas no Todo Mundo Slam não dão notas muito baixas, normalmente. Ele recebeu notas para lá de 4. E aí, e o poema era muito machista. Muito. Era um poema muito machista. Mas um poema agressivamente machista. E o público foi ficando muito incomodado com aquele poema. Eu não falei nada, apesar de também estar incomodada, eu não falei nada. Mas quando as notas foram muito baixas,
Eu falei, olha, eu acho que você deveria pensar porque sua nota foi tão baixa. E isso é algo que é muito emblemático, e por isso que eu digo que o Todo Mundo Slam e todo Poetry Slam ele é político. Porque quando você tem um discurso e quando você passa ele para uma plateia, você necessariamente vai ouvir o retorno dessa plateia. E isso é um ato político. Isso é um ato radicalmente democrático. Porque você vai ver o que a sua fala imprime nos outros. E isso vai ser um movimento para os outros e para você. E essa é muito a magia do Poetry Slam, né? Porque você está propagando discursos e você tem que entender os seus discursos e quais as consequências desses seus discursos. Um poema, ele necessariamente tem um discurso. Pode ser um poema sobre amor. Ele ainda assim tem um discurso por trás dele, né? Claro, claro. Muito bem. Epá, olha, eu tenho uma coisa a dizer em relação a isso. Eu senti que... pá, aqui vou falar outra vez do Poetry Slam Sul. Por favor. Eu senti que as experiências que já tive em alguns poetries foram realmente denunciam, não é? Os textos que são expressos em cada local denunciam portanto, a perspectiva padrão ou não, lá está, isto aqui é um bocadinho relativo, das pessoas que ali vivem, não é? E é engraçado, eu diria que em Lisboa, que eu também cheguei a ir ao Poetry do Music Box, mesmo lá está, sempre por brincadeira, porque eu sabia que ia ficar, pá, coração super apertado aquele palco, eu dizia, olha, mas eu quero ir, pronto, quero ver. Mas é engraçado, eu senti-me muito mais identificada, exatamente pelo teor político, mais assertivo, mais determinado, mais a saber o que é que se queria dizer do Poetry Slam Sul do que de qualquer outro que eu já tenha visto. Mas lá está, talvez porque entra aqui a questão, epá, não sei, não quero estar a dizer coisas, por exemplo, o rap é uma contracultura, não é? É um movimento de contracultura. A forma como a realidade é contada dentro do movimento rap é crítica. É crítica. Não é à toa que se escrevem, pá, linhas gigantes de rima, não é? Em pouquíssimo espaço de tempo, não é? Escreve-se tanto. É uma bomba de informação. E realmente, para mim, a poesia, se não fosse isso, eu não escrevia poesia. Para mim, a poesia é para dizer aquilo que eu tenho, é para pôr a verdade que está aqui e que eu quero analisar, aquilo que eu estou a sentir, aquilo que eu estou a ver, as várias situações que ficaram enevoadas, não é? Na pressa da realidade. Isto ficou estranho. Isto não ficou, como é que eu ia dizer, definido. Há coisas que ficam meio indefinidas, ficam nos lugares comuns. A forma como as pessoas se comunicam muitas vezes são só às vezes são verbalizações que andam de geração em geração e que não ajudam em nada. E eu vejo coisas super tóxicas a serem naturalizadas e eu começo, a escrita para mim é, por exemplo, para isso, pode servir para muitas outras coisas, mas é sempre para desconstruir. A poesia para mim serve para desconstruir a realidade. Se não fosse isso, eu não escreveria. E, às vezes, sou sincera, confesso que quando vejo muito tecnicismo, realmente, há trabalho, há esforço, mas quando vejo muito tecnicismo e não consigo perceber de forma mais assertiva os conteúdos, não é bem, percebes? Mas tudo é válido, não é? Tudo é válido. E tem que ser, e ainda bem que existe. Ainda bem que existe. Agora, o que eu quero dizer é, ainda bem que a poesia é política também. É só isso que eu quero dizer. Ainda bem. Sim. Porque se me dissessem, mas não podes dizer isto, então aí já nada fazia sentido, não é? Sim. É só e mesmo a poesia muito, muito técnica, ela também é política, né? Esse é o ponto. Sempre, todo discurso, toda fala, uma vez que ela entre, ela é política, né? Ela move algum afeto político, no mínimo. Sim. Só para a gente finalizar o assunto escolas, esse projeto foi em novembro, é isso?
Foram os novembro, foi novembro de 2018. E vocês passaram por várias bibliotecas? Passámos por várias, portanto, sim, era sempre, portanto, era com as bibliotecas e por vezes também tivemos em sala de aula mesmo, mas lá está, o projeto, Estação do Livro, era uma rede, era com a rede de bibliotecas. Não. Que lindo. Uma das minhas grandes vontades, eu sempre brinco, toda entrevista, que eu tenho duas grandes vontades com esse movimento agora do Poetry Slam. O primeiro é pegar uma van, juntar todo mundo e a gente andar por Portugal. E o segundo é ir para as escolas fazer, porque esse é um movimento necessário, né? Trazer ar novo, trazer ar jovem e mostrar que a poesia é de todos. A poesia não é de um grupo fechado numa catedral, né? Numa sala de universidade. Muito bem. Sem dúvida, sem dúvida. Já chega de informação fechada em laboratórios de faculdade, já chega. Já chega. O que você mais deseja para o Poetry Slam em Portugal a curto e a longo prazo? Então, para agora e para já já. Então, mais rede, acho que mais divulgação. Portanto, trabalharmos mais em rede, haver também... Epá, eu gostava muito que houvesse mais acolhimento, mas não é... Lá está, eu estou a falar do Poetry Slam, mas eu sei que isto é um problema transversal. Mais partilha honesta, mais coragem para se dizer o que é preciso ser dito, mais desconstrução de ciclos viciosos também. Acho que a nossa sociedade ainda está muito... está aí à vista, não é? Há ainda muitos bloqueios, muitas estruturas demasiado impermeáveis à vida humana, à humanidade. E acho que o Poetry Slam iria ajudar esse contágio da palavra dita poderia ajudar a desbloquear estes paradigmas que ainda continuam muito quadrados, muito dinossáuricos. Pronto. Acho que lá está, também poderia haver menos... Assim, por exemplo, eu nunca achei que houvesse esse espírito competitivo, mas podemos entrar também por aí, ou seja, que tal uma coisa ainda menos competitiva? Já não acho que seja muito, mas ainda... Será que não dá para fazer uma cena ainda mais desconstruída, mais para aquilo que eu acho que seria útil hoje em dia e para o futuro, que é trabalhar de forma mais colaborativa, mais de partilha, mais de ouvir um, ouvir outro, fazer silêncio, só ouvir? Não sei, lá está. Menos a serviço do capital, né? Porque no fundo a competição ela é bastante capitalista também, ela entra nessa lógica. Ainda estamos todos impregnados disso, não é? Ainda estamos todos impregnados do jogo capitalista e até nas brincadeiras nós estamos a levar isso de forma consciente ou inconsciente. E é muito perverso mesmo, né? Eu sempre brinco com isso, mas porque, enfim, é muito real. Eu não vejo o Poetry Slam dessa forma, da competição, tanto que eu organizo o Ciranda, que é uma brincadeira com o Poetry Slam, é um Poetry Slam de poetas mortos, não tem nota direito, enfim. Mas porque eu gosto de ouvir poesia, não tem a ver com a competição. Mas, Ana, me coloca num Poetry Slam que eu viro sangue nos olhos para ganhar, sabe? Eu fiquei chateadíssima do quarto lugar, tô abrindo meu coração. Eu fiquei chateadíssima. Eu perdi 0,1 pro terceiro e 0,2 pro segundo a Copa do Mundo, né? Por muito pouco eu não fui segundo, por muito pouco eu não fui terceiro. E assim, é uma besteira. Eu tenho total consciência de que é uma besteira. Eu tenho total consciência que o quarto lugar é ótimo. Mas fiquei chateadíssima, porque morde um negócio na gente que é da contradição do tempo presente mesmo, né? Somos filhos dos nossos tempos, somos acostumados a isso. Que é muito difícil de lidar com isso. Até hoje,
Não vou dizer que eu perco Ativo. minhas noites, porque o Brasil está entrando num momento que me faz perder a noite mais por eles do que por isso. Mas ainda assim é algo que mexe muito a competição, né? Ativa aí o sistema reptiliano de. Epá, Ativa, faz parte, faz parte. faz. Mas é engraçado, estás a dizer isso e eu também reconheço. Quando fui lá ao Poetry Slam Sintra, também houve ali uns momentos para já, o coração parecia que ia sair do peito. E eu faço questão de dizer, epá, eu vou brincar, eu quero falar. Porque lá está, uma pessoa passou anos sem fazer isso, então desde 2013, 2014, depois nunca mais, foram 4 anos. E então foi mesmo aquela coisa, fogo, olha, já que não fiz, já que não organizei, ao menos vou falar. Pronto. Claro. E depois, epá, essa cena da competição realmente, epá, é uma coisa que mexe com o inconsciente. Mexe com o inconsciente. Então, se mexe com o inconsciente de adultos, é só pensar tipo as crianças. Claro. Nós estamos de alguma forma com o mundo ao contrário e ninguém está. Sim, O que é que se sim, passa? sim. Estamos a deixar isso passar para os meninos. Desculpa, vou só dizer uma coisa que eu me estava a esquecer. Por favor. Ainda em relação ao que eu desejaria mais para o Poetry Slam. Lá está. Aquilo que estavas a dizer de dar a mão, sem dúvida. Haver mais instituições, mais. Portanto, as instituições são feitas de pessoas, portanto, mais pessoas realmente. Como é que eu ia dizer? Comprometidas com os alunos e os jovens por quem são responsáveis. Portanto, essas pessoas que estão em escolas e que podem fazer a diferença inscrevendo-se em projetos, dando ali abrindo uma porta, às vezes nem sequer pagam, e mesmo assim, pá, às vezes há desinteresse. Às vezes aconteceu estar com turmas e o professor estar agarrado ao computador a trabalhar. Epá, e é isto, eu acho que às vezes o que faltaria mais era as instituições, as pessoas, os docentes estarem mais focados. Pá, se não gostam da área, então, nós estamos cá com uma vocação qualquer, cada um tem a sua vocação e às vezes sinto isso que na educação, assim como em tantas outras áreas, pá, mas lá está, a educação é aquela em que eu estou e portanto consigo ver diretamente, nós estarmos numa área que não queremos, estamos a dar o exemplo de frustração, de confusão, de dispersão, de não acreditar numa causa. É esse o primeiro exemplo que está a ser passado. É esse. Não é a geografia, a história e a matemática. É aquele professor está entregue ao que está a fazer com gosto ou está só a querer ganhar o dinheiro ao fim do mês? E isso era tão bom que pá, se transformasse. Sim. Porque no fundo é desinteresse pelo próprio aluno, né? E quem consegue aprender com uma pessoa que não está interessada em você? Não tem como, não tem esperança em você, né? Claro, claro. E se a gente cair, só um parênteses, porque eu tô com medo da gente cair, porque o Zuckerberg ele tira a gente em 1 hora de live. Se cair, a gente volta, tá? Se cair, eu já volto em seguida. Mas continua, desculpa. Espera, o que é que eu ia dizer? A frase começava com enquantos? Epá, fogo, espera. Agora perdi-me. Já sei, já me lembrei. Cada menino, cada jovem, é um mundo super complexo e devíamos tratar de cada criança com 1000 cuidados. Eu sei que a rotina é difícil, eu sei que o desgaste é imenso, eu sei que há trabalhos que os professores fazem, os docentes fazem, que é fora de horas e que é esgotante. Eu sei disso tudo. Agora, será que o resultado final do nosso trabalho deve ser a entrega de um trabalho medíocre? A entrega de um julgamento? A entrega de validar o julgamento dos colegas? O sarcasmo? Essa para mim então, detona. O sarcasmo detona a criatividade. A gente vai cair em 5 segundos e aí assim que a gente cair, a gente volta. Gente, voltem. 2.
Caímos e voltamos rapidamente para finalizar a nossa entrevista. Estava um papo muito bom e muito importante a gente discutir isso, né? A educação e o Poetry Slam na educação. A gente precisa realmente conversar sobre isso. Vou convidar. Está entrando, está entrando. Ok. Entrou, pronto. Justo num argumento tão importante, ele cai. Está tudo bem. Mas voltamos, tudo bem. Ok. Mais, o que é que... o que é que se poderia acrescentar? Epá, sabes, eu escrevi imenso. Eu tenho imensas coisas que podia dizer e sei que quando isto acabar eu vou pensar, porque é que eu me esqueci? Claro. Não, mas as entrevistas também são para isso, porque aí eu tô colocando um sacizinho em cada um de vocês, assim, um foguinho em cada um de vocês, que vocês vão falar, ai meu Deus, mas eu preciso escrever sobre isso, eu preciso falar mais sobre isso. Aí vai começar a pegar fogo, esse é meu objetivo. É uma piada, mas é verdade. Eu queria só falar uma coisinha também, engraçado, né? Nem era a rigor o nosso principal assunto, mas é tão importante que a gente fale sobre isso, né? Sobre o Poetry Slam na educação e sobre essas ferramentas. Porque a gente falou da competição e como fazer essa competição com as crianças, né? Eu tenho alguma experiência também das escolas do Brasil de fazer exercícios com as crianças, principalmente de oficina de escrita. Eu normalmente entrava com a oficina de escrita e de performance e o Poetry Slam outras pessoas pegavam para fazer com as crianças. Mas é também esse jogo que você coloca com a criança, não como uma competição, mas como uma possibilidade dela falar o próprio poema. E aí é o de menos. E a coisa, quem ganha ou quem perde. E a coisa mais linda de ver acontecer com uma sala de aula é ver todas as crianças querendo escrever para poder falar. Querendo buscar aquele poema que ela disse uma vez, aquilo que ensinaram para ela, mostrando que a poesia, para citar uma poeta portuguesa, né, a Natália Correia, que a poesia é para comer, né, que tem esse movimento da necessidade da poesia como existência mesmo, como potência de vida, e que ela é infantil, porque as crianças têm isso muito cedo, né, as crianças magicam o mundo muito cedo, e a gente tira um pouco dessa magia, um pouco dessa metáfora. Então, que é muito lindo. E acontecia muito no Brasil, do menor slam do mundo, que é um Poetry Slam que o Daniel Minchoni organiza, que é um slam de poemas de até 10 segundos, as crianças virem, as crianças quererem participar. Sempre tinha alguma criança no menor slam, principalmente quando a gente fazia em local aberto. E isso é lindo, né? É sobre isso que a gente está fazendo. Claro que a gente quer discutir com os adultos, mas quando a gente puder discutir com as crianças, o mundo com certeza vai estar muito mais bem encaminhado, né? Não é? Epá, eu tenho que colocar aqui outra questão. É engraçado. Quando estamos a falar de Poetry Slam com crianças e jovens, eu vejo aquela escrita mais experimental, quer dizer, a escrita experimental acaba por ser transversal ao Poetry Slam, acho eu. Mas, quando tu vês aquela brincadeira das palavras, ou numa topeia, o brincar apenas pelo brincar, e não pelo eu vou passar uma mensagem muito específica, realmente quando falamos disto, esta transformação faz parte de tudo, não é? Faz parte da conversa, até desta. E realmente acabei de me auto-analisar no que penso em relação a esse assunto e percebi que quando estamos aqui a falar de jovens e crianças, eu vejo essa coisa tão saudável como um sintoma da saúde mental do jovem. Quando conseguem brincar e nem têm muito a dizer, estão só pá, tá bom. Quando entra nos adultos, agora confesso que se calhar a minha impaciência em relação a certos assuntos na sociedade que me inquietam bastante é tanta que se calhar estou a ser um pouco injusta ao não deixar percebes? Ao não deixar esse espaço dentro da minha cabeça ser visto como, isto é sério. É sério. É sério e é totalmente
pá, é mesmo bom que existam pessoas adultas que consigam ter essa mente sã e essa mente leve, não é? Quase cómica, de olhar a realidade. É bom sinal. Pronto, agora, de forma muito pessoal, o meu recorte, não é? É que, epá, fogo, há tanta coisa que eu gostava de... Há tanta coisa que eu gostava de ver também, não é? Que às vezes fico fogo. Precisamos de falar disto, precisamos de falar daquilo, precisamos de falar do outro. É só isso, não tem mal nenhum as outras coisas. Ainda bem que existem. Porque realmente, lá está, a educação é uma grande cena. A educação ajuda-nos a posicionar e a ter muita humildade em relação ao nosso olhar, pronto, nesta teia, não é? Sim, sim. Sim, e é muito curioso isso, porque eu acho que o Poetry Slam não foi criado para isso, obviamente, mas o Poetry Slam é uma ferramenta educativa muito poderosa. Primeiro que ela te obriga, como poeta, que vai jogar ali, a fazer uma investigação radical de si, do que você acredita do mundo, mas também do que você sente sobre o mundo, enfim. Porque por mais que você minta nos seus poemas, você ainda assim vai estar falando sobre alguma realidade, né? Alguma verdade interior você vai estar jogando ali. Então, o primeiro já é um instrumento educativo no sentido de cultivo do próprio eu. Mas ele também é um instrumento educativo na necessidade de escutar o outro e responder o outro e entrar com esse jogo, além de ler. Isso que você conta sobre a brincadeira com a palavra nos jovens, isso é estudar língua portuguesa. Isso é estudar qualquer língua, né? Quando você aprende a brincar com essas palavras, quando elas viram jogo, porque a linguagem, ela é uma estrutura, ela tem toda a linguagem uma estrutura lúdica, né? É para isso, é para criar histórias, é para isso. E é muito forte. O próprio Ciranda, para citar ele de novo, já que falei, o Ciranda a gente criou, eu e a Ana Zepa, uma poeta de Natal, mas que eu conheço de São Paulo, a gente criou o Poetry Slam, o Ciranda, que é uma brincadeira, é totalmente uma brincadeira, ninguém leva a sério o Ciranda, porque quem compete são os poetas mortos. Então você, de repente, que gosta muito de Fernando Pessoa, se inscreve como Fernando Pessoa, e eu, que gosto muito da Audre Lorde, me inscrevo como Audre Lorde. E aí, na hora de ler os poemas, né, é sorteado, na hora de ler, você lê Fernando Pessoa como se fosse seu. Então, você defende aquilo como se fosse seu, e eu defendo a Audre Lorde. E a gente recebe notas com números de 4 letras. É a nossa brincadeira. Então, você pode dar 2, 3, enfim, números de 4 letras. Que é uma forma... E por que a gente criou isso, eu e a Ana Zepa? Porque a gente queria ler, porque a gente queria estudar. A gente queria que os outros estudassem também, para que a conversa ficasse mais divertida. A gente queria saber quem eram as referências das pessoas que a gente gosta. Então, era uma grande desculpa para incentivar a leitura, incentivar essa troca, que é uma outra troca. Eu conheci grandes poetas, a própria Maya Angelou. Eu conheci a Maya Angelou por causa do Poetry Slam, do Ciranda. Porque foi a Roberta Estrela d'Alva fazendo a Maya Angelou que eu falei, meu Deus, quem é essa mulher? Eu preciso conhecer essa mulher. E isso gira uma chavinha na gente que é muito poderosa, né? Porque a palavra falada, ela é uma palavra viva. E isso é muito poderoso. Inclusive, aproveitando para fazer uma propaganda para quem está assistindo, no sábado, não, desculpa, na sexta-feira, às 5 da tarde daqui, vou eu e a Ana Zepa fazer um duelo. Então, eu vou ler a Wisława Szymborska, ela vai ler a Maya Angelou, e quem tiver nos comentários vai dando nota pra gente. Ah, achei 10, achei 8. É isso. Mas é isso, assim, o Poetry Slam, toda essa digressão para falar, né? O Poetry Slam, ele é uma arma muito poderosa de incentivo à cultura. E a cultura, ela é cultivável, ela tem que ser cultivável. Se a cultura não é para comer, não faz sentido. Ela é parte essencial da nossa existência, né? Muito bom. Mesmo. É isso mesmo. Ela tem que ser para comer. Natália Correia. Pra gente, então, comer, que está chegando no jantar, faz um poema pra gente ouvir? Ui. Ok. Espera aí. Lá está. Eu pensei em decorar, mas esquece. Isto, vida com crianças em casa não é fácil, tá? Me conta, você tem uma filha ou mais? Tenho um filho. Um filho. 9 anos. Ah, que lindo. 9 anos é uma idade com muita energia, né? E depois eu tento, tento mesmo evitar
o momento de ficar ali agarrado ao tablet. Claro. E então isso exige mais de nós, não é? Isso exige que nós tenhamos sempre ali mais qualquer coisinha. Por mais simples que seja, bora fazer isto, bora fazer isto, bora fazer isto. Mesmo que eu lhe diga, vai ler, mas se não formos nós, às vezes, a estar ali a incentivar a leitura, eles desmotivam, não é? Claro. E eu lembro-me disso acontecer comigo. Às vezes falta-nos lembrar como é que era quando éramos crianças. Eu durante algum tempo, esqueci, tipo, epá, fogo, mas porquê que não sei o quê? E mas porquê que não sei o que mais? Não, pensa como é que era contigo. Quando olhavas para uma palavra enorme, não sabias bem onde é que era a sílaba tónica, lias aquilo tudo mal, não percebias e desmotivas porque não estás a perceber o sentido da frase. E então, pá, isto tudo puxa muito não é, pelos pais. Claro. Pronto. E agora eu só tenho um, agora se tivesse mais. É muita energia. Ai, ai. Então, bem, vamos a isto. Ai, Vamos ai. a isso. Deixa eu gritar para você, para ser certo. Eu percebi que eu esqueci os gritos em alguns outros. Então, o grito do Todo Mundo Slam é assim. Eu falo mundo todo e eu mesma vou responder para você poder ficar em silêncio para falar o poema. Todo mundo slam. Então, funciona assim. Mundo todo! Todo mundo slam! Queremos mudanças estruturais que visem justos direitos sociais, mas sem desmantelarmos os nossos próprios ciclos viciosos relacionais, sem nos erguermos corajosos, sem sararmos os nossos próprios pontos tenebrosos, sem tratarmos os nossos bloqueios, vergonhas, fobias viscerais. Digam-me como seremos exemplos harmoniosos, bons de emular pelas gerações atuais. Queremos avanços horizontais que contemplem todos os seres sociais, mas sem assumirmos os danos das nossas indelicadezas com os demais, sobretudo os que partilham connosco as mais delicadas diárias fragilidades pessoais. Digam-me, como causaremos útil impacto nesta onda de transformação em espirais? Que bom seria cada um reservar diariamente um momento para estudar que partes de si andam a ceder, andam a precisar de se atualizar. No fundo, a padecer sem questionar. No fundo, a reproduzir sem contestar. Que partes de nós andam a dizer não às necessidades da humana condição. E por arrasto aos frutos e flores do projeto embrionário que nos faz acelerar o coração. Questionar a inadequação da plataforma política patriarcal sem questionar o nosso próprio padrão comportamental é seguir a agir automaticamente, é continuar a errar sistematicamente. Sabemos o que queremos receber. Talvez não seja assim tão difícil perceber o que realmente importa dar. Verdade afetiva? Comédia transformadora? Curiosidade compreensiva? Coragem pacificadora? Empatia reflexiva? Enfim, confiança numa mudança duradoura. Tudo isto cria suporte. A falta cria buracos em redes que se dizem fortes. Tudo isto é trabalho de equipa. Tudo isto é matemática de somar recortes. Sabemos o que queremos. Respeito, cumplicidade, honestidade, cortesia. Sabemos até partilhar tudo isto com quem é visita, com quem é de outra freguesia. Mas quando nos toca aplicar essa nossa elevada sabedoria a quem partilha connosco o mesmo lar, o mesmo prédio, o mesmo assento ou o mesmo departamento, dia após dia após dia, por vezes poupamos no que mais desejamos ter, que talvez seja apenas livre harmonia. Por vezes abreviamos em tudo o que lá fora tão bem sabemos ser digno de apologia e num infeliz piscar de olhos voltamos à época vassala suzerana da feitoria. Quantas mais... Espera, está quase. Quantas mais toneladas de cascalho planetário ainda pousaram, desculpa, agora quantas mais toneladas de cascalho planetário ainda pousarão até ver que a putrefação deste velho obsoleto esqueleto autoritário, ditadura do compulsivo consumismo capital, hipocrisia do aflito positivismo surreal, lamúria do carrancudo derrotismo chacal,
nasce exatamente no âmago do demasiado comum desregulado núcleo parental, que mais tarde, se não questionarmos, trazemos para dentro do nosso leito nupcial. Muitos de nós já fomos, somos, quem sabe seremos. Muitos de nós já desempenhámos, abdicámos ou ao menos imaginaremos o que é carregar o fardo destes decrépitos papéis sociais. Agora pergunto, quantas mais camadas de contendas interestruturais serão precisas para aceitarmos falhas relacionais, assumirmos necessidades emocionais, acolhermos as nossas complacentes parcerias conjugais ou mesmo as nossas crianças? Só existirá verdadeira conexão quando adicionarmos o nosso acerto e a nossa imperfeição. À íntima, identitária, familiar, comunitária equação. O ato mais corajoso, firme, ativista que podemos ter é ponderar antes de agir, é reservar a cada sujeito a mesma estável, incondicional dose de respeito. Esteja nas circunstantes imediações quem estiver, pai, mãe, chefe, tio, ídolo, prima, irmão, amigo, par perfeito. Precisamos a cada ato de nos lembrar do nosso direito. Precisamos a cada ato de fazer valer o nosso dever. Ai, que linda. Notas jurados! Brincadeira. Que linda, que linda. Ai, olha, um monte de calinadas, peço desculpa, pronto. Não, eu achei no meio, eu fiquei impactada pela frase, eu falei, então terminou. Depois que eu me toquei que não, que era uma pausa dramática, eu peço desculpas por ter interrompido. Não faz mal. Ai. Antes da gente se despedir, eu preciso fazer uma coisa muito importante, que é falar com minha cola aqui quais são as próximas entrevistas, porque eu falei por cima, sem falar exatamente as datas. E as datas são, na terça-feira que vem, eu converso com o Alex Cortez, na outra terça-feira, no dia 21, eu falo com o Vitor Hugo Moreira, em Porto. Eu falei que era para ir para o Porto já. Mas depois, antes de voltar para Lisboa, a gente vai para Coimbra com o Daniel Cruz, que esse ano está no Cédula ajudando fazendo, né, o festival da final do Portugal Slam. A gente vai conversar com ele no dia 28. Aí sim, no dia 4, nós conversamos com o Nuno Piteira e no dia 11 com o Mickey. E aí tem toda uma agenda agora. Muito bom. A hora que eu inventei de fazer essas entrevistas, eu não achei que eu ficaria até o Natal, mas muito provavelmente eu vou ficar até o Natal. Exato. Teremos terças-feiras animadas no segundo semestre. Muito bom, muito bom. Ainda eu agradeço muito, muito mesmo, Ana. Muito obrigada por esse papo. É muito importante a gente poder discutir tudo isso, né? E ainda mais nesse momento, essa experiência de ir para as escolas com o Poetry Slam, ela é muito rica. Fico muito animada e feliz por você ter partilhado, muito grata por você ter partilhado com a gente essa história. Boa. Obrigada, eu. Gostei muito. Bom, eu também. Não, nem precisou de vinho nem nada, você viu? Eu achei que você ia pedir em algum momento para alguém, eu ainda tô muito nervosa, alguém pega um copo para mim. Mas não foi necessário, né? É verdade. Ai. Não, muito obrigada. É engraçado reviver. E parecendo que não, agora assim, pronto, conversa quase de bastidores, vá. Fazer uma entrevista significa ir revolver ali as entranhas, hein? Gente, não é? Ir ver como é que foi. E às vezes dói. Sim. Mas pronto, quando dói, como é que é? Há uma expressão muito boa. Bateu, doeu, toma que é teu, não é? É isso. Vai ver o que é que se passa. Que alguma coisa mexeu. Mas também, um dos objetivos é isso, fomentar ele, porque se mexe, de fato, alguma coisa que precisa mexer, né? Não é? Não, mas olha, é muito bom. Ainda bem que isto chegou pelas mãos das pessoas. Lá está. A Li e a Raquel foram fantásticas anfitriãs e acho que o primeiro momento de contacto com qualquer atividade pode ser crucial. Quando é positivo, é uma semente que cresce
e quando Sim. não é, pronto, pode-se perder uma oportunidade, não é? De desenvolvimento. E Sim. sem dúvida que esse nosso papel enquanto anfitriões faz toda a diferença para estimular a nossa veia poética e artística e crítica também. Sim, com certeza. É isso, seguimos. Então, muito, Ok, muito obrigada pela conversa. obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Muito obrigada a todo mundo que assistiu também. Eu vou colocar agora no nosso IGTV, agora eu já coloco direto. E que foi uma pena no da Rita, você viu? Ficou todo cortadinho, porque foi no dela que a gente fez. Foi o contrário, não fui eu te chamando, mas como se fosse você me chamando. Mas o seu eu já vou conseguir colocar direto, que é só apertar aqui o botão. E vou mandar pro Facebook assim que eu conseguir baixar os vídeos, então vai estar lá e vai estar aqui. Ok, sim, Tá senhor. bom? Pronto. Obrigada. Obrigada, um beijo, obrigada a todo mundo que assistiu também. Até a próxima. Semana que vem, Alex Cortez, às 17 horas, nesse mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, às terças. Muito bem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijinhos. Tchau, Fica bem. muito obrigada. Beijo.